Então, nessa ação penal 502.21.79.78, depoimento do senhor José Adelmário Pinheiro Filho. Senhor Adelmário, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Nessa condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo, mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Excelência, o senhor me deu um segundo, eu queria fazer uma colocação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor, o Ministério Público, a oportunidade de eu voltar aqui, tá certo, para esclarecer, para falar a verdade, mesmo que esses fatos me incriminem. Eu cometi crimes e, para o bem da justiça no nosso país, para o bem da nossa sociedade, eu estou aqui para falar a verdade e dizer tudo o que eu sei. Certo. Esse caso nosso aqui é relacionado à CPI da Petrobras e o Ministério Público afirma que a sua empresa, dirigida pelo senhor, a OAS, teria pago valores, propinas, para o senhor Jorge Afonso Argello no período que ele seria senador da República. O senhor pode me relatar se isso aconteceu mesmo, não aconteceu, e se aconteceu, como foi? Aconteceu. Eu posso fazer uma cronologia desses fatos? Perfeito. Em torno de abril de 2014, eu fui convocado pelo Otávio Azevedo, então presidente da Andrade Gutierrez, para um encontro em onde ele me colocou que o senador Jean Argel, que não me conhecia, queria promover um almoço em Brasília, na residência dele, se eu poderia comparecer, que estariam presentes outras empresas do setor. Segundo ele me falou na ocasião, as 5 maiores empresas do setor. E assim eu fiz. Eu fui a esse almoço, juntamente com um diretor nosso da área de Relações Institucionais de Brasília. Lá chegando, estavam presentes um diretor da consultora Norberto Odebrecht, Cláudio Melo, o nome dele, 2 diretores da Andrade Gutierrez, o Flávio, me desculpe, mas eu não me lembro o sobrenome, e o doutor Gustavo, também da Andrade. Certo. Não me recordo se das outras empresas tinha alguém presente. Quem mais estava da OAS que o senhor mencionou? Estava eu e o Roberto Zardi, que era o nosso diretor em Brasília. Bom, essa reunião foi uma reunião, um almoço, né, onde o senador Jean estava presente também o senador Vital do Rego, né? Eles informaram que tinha uma CPI, ia virar CPMI, e que o senador Vital do Rego era o presidente e ele o vice-presidente. Então ele disse, olha, nós temos como ajudar as empresas nessa investigação, estamos já com alguns requerimentos, algumas coisas já no processo da CPI, e temos como ajudá-los, tá certo? Pediríamos que vocês, as empresas, não se utilizassem de frequentar as dependências do Senado Federal, procurar outros parlamentares. Qualquer coisa que a gente venha a combinar será feito individualmente com cada uma das empresas. Uhum. Essa reunião foi concluída. Passados alguns dias, não me recordo bem, Excelência, se 10 dias, 15 dias, eu fui convocado para um encontro na residência do senador Jean Argel, em Brasília. E lá chegando, estava presente o senador também, o senador Vital do Rego. E para minha surpresa, nesse encontro estava presente o ministro das Relações Institucionais do governo da presidente Dilma, o ministro Ricardo Bezoini. Eu lhe confesso que eu fiquei surpreso. Eu não conhecia pessoalmente, se eu tive com ele por algum evento, alguma coisa, mas não conhecia. Para esse encontro o senhor foi sozinho? Eu estava só. Uhum. Eu estava só. E nesse encontro o ministro já estava junto com os 2 senadores. O ministro relatou que era uma preocupação muito grande do governo da presidente Dilma o desenrolar dessa CPI.
e que gostaria que as empresas, quanto possível, pudessem colaborar para que essas investigações não tivessem uma coisa que prejudicasse o governo, está certo, não viesse causar nenhum prejuízo. Ele saiu, acredito que ficou nesse encontro uns 40 minutos, 1 hora. Eu continuei na residência do senador com o senador Jean Argelo e com o senador Vital do Rego. Eles me falaram que, eu perguntei o que é que pode ser feito. Disse, não, olha, existem um mecanismo de condução de CPIs, tá certo, onde é feito um plano de trabalho. Em decorrência desse plano de trabalho, são programadas uma série de coisas. Calendários de reuniões, oportunidade de saber aprovação de requerimentos dos depoentes. E me relataram algumas coisas que eu já tinha conhecimento de outras CPIs, Excelência, de como é o funcionamento e como um presidente de uma CPI pode conduzir esses trabalhos. Então, eu tive a clara impressão, após essa reunião, primeiro, no instrumento de pressão, né? A presença de um ministro de Estado, que não é fato normal numa casa de um senador, e com a presença de um empresário, de uma empresa, presidente de uma empresa que estava sendo investigado. Bom, eles me colocaram que precisariam que, se eu pudesse contribuir com informações, com coisas que me chamariam numa outra oportunidade. E assim foi feito. Eu estive numa outra oportunidade, não me recordo se na residência do próprio senador Jean Argelo ou se na residência do seu filho, se não me falha a memória, o nome é Jorge. E nessa reunião, na presença dos dois senadores e com a minha presença, foi colocado o seguinte: está aqui, tem um plano de trabalho, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, vamos tentar adiar os depoimentos. Eu queria até fazer uma ressalva que eu vi em vários depoimentos, não é só para não me convocar. Claro que uma convocação de um empresário não é uma coisa agradável, não é, mas não é só isso, é porque atingiam as empresas, né? Tinham coisas que já estavam virando à tona e tal. Então, eles me colocaram, olha, o plano de fazer é o seguinte: calendário, uma semana nós vamos fazer reuniões para aprovar a pauta. Na semana seguinte, só para aprovar requerimentos. Então, requerimentos só serão aprovados a cada 15 dias. A CPI vai ser dividida em 4 eixos, né? Um eixo que vai investigar a refinaria de Passadena, outro eixo que vai investigar a refinaria da Reneste, outro eixo que vai investigar as plataformas, a qualidade das plataformas, se não me falha a memória. E outro eixo que vai fiscalizar um outro tema, acho que plataforma também. E me disseram o seguinte: nós podemos ajudar, e muito. Agora, o senhor vai ter que ajudar financeiramente. O senhor vai ter que dar uma contribuição para o senador Vital do Rego, será candidato a governador da Paraíba. Então, o senhor vai precisar ajudar na campanha dele. Eu disse, olha, a Paraíba não é um estado onde a OAS está atuando, e nem nos nossos planos estratégicos de curto e médio prazo, não temos nenhuma intenção de atuação lá, não tem nada no nosso farol de negócio. E ele me disse, não, mas você não está entendendo, você vai ter que ajudar. Eu disse, bom, como é que será feito isso? Eu disse, não, são 5 milhões. Eu disse, olha, isso foge completamente ao nosso padrão de doações eleitorais e para, ainda mais um estado onde a gente não esteja desenvolvendo interesses futuros. Não, mas você tem que ajudar. E tem mais um fato: como sua empresa está sendo investigada, essas doações não podem ser diretamente ao candidato. Essas doações terão que ser feitas com outro mecanismo, de outra forma. Eu disse, olha, eu não tenho como assumir esse compromisso nesse montante. Bom, aí foi me dito pelo senador Jean Argelo o seguinte: você vai fazer uma ajuda para uma doação para uma paróquia
que eu tenho relações do ponto de vista religioso e também nas minhas relações políticas, é importante para mim. Se você puder ajudar com 350 mil reais, não, isso me passa aí os dados, quem é que devo procurar, eu vou resolver. E o senador Vital do Rego pediu para que eu mandasse alguém nosso procurar em Recife, Pernambuco, um advogado de nome Alexandre, que era uma pessoa da confiança dele, que daria para as pessoas nossas a forma de como isso poderia ser feito. Bom, saímos da reunião com esse entendimento. Tive uma reunião, passaram alguns dias, eu não me recordo, uma semana, 15 dias, eu fui chamado de novo. E aí a reunião realmente foi muito desagradável, porque os dois senadores estavam presentes e me disseram que nós não tínhamos dado sequência ao assunto de Pernambuco, para procurar a pessoa de Pernambuco. Só um minutinho, essa terceira reunião, o senhor estava sozinho de novo? Ou tinha alguém com o senhor? Estava sozinho. Tá. Aquela segunda reunião que o senhor acabou de falar, que foi mencionado isso de Recife, o senhor... Estava só. Tá, os dois senadores estavam juntos todo o tempo? Isso foi uma conversa comum entre o senhor e os dois? Entre eu e os dois, exatamente, Excelência. Tá. Bom, e eles estavam bastante chateados, dizendo que nós não tínhamos cumprido o compromisso da ida de alguém nosso a Recife para tratar dos assuntos, que a partir daquele instante estariam encerradas as negociações conosco e que a OAS ia ter que se virar do jeito dela, porque não teria nenhum suporte deles. Eu disse, olha, senhor me desculpe, eu estava vindo, se não me falha a memória, do exterior ou de algum outro lugar, olha, eu vou saber o que está acontecendo, a empresa, eu não vou saber de tudo o que acontece, né? Foi dada a orientação, alguma coisa deve ter ocorrido. E saí desse encontro, procurei saber o que tinha ocorrido, realmente houve um desencontro da pessoa nossa que ia ter essa reunião, e eu fiquei preocupado. E aí passei uma mensagem para o Otávio Azevedo, dizendo a ele, como o Otávio que tinha me apresentado, e eu sabia que o Otávio tinha uma relação com o senador Gin anterior, eu expus para o Otávio a minha preocupação, né, com o ocorrido, né, uma coisa desagradável que realmente poderia nos criar alguns problemas. O Otávio disse, não, eu vou ver tal, e ligou para mim marcando um encontro na residência dele, em seguida, onde estavam presentes os dois senadores, o senador Gin, o senador Vital do Rego. Nesse período, nesse intervalo entre a minha conversa com o Otávio e essa reunião, o nosso pessoal já tinha tido contato com o tal advogado deles lá de Recife, e o assunto já ia começar a ser operacionalizado. Então não houve nem discussão sobre esse tema nesse encontro. Foi um encontro cordial, onde eles disseram, olha, vamos precisar muito do seu apoio e tal. Essa conversa foi encerrada. Tiveram mais algumas outras reuniões com a presença do senador Gin e do senador Vital do Rego, onde eles me pediram, me relataram, queriam saber de pessoas que estavam sendo convocadas para depor, quem era, quem não era. Eu disse, olha, infelizmente eu não tenho esse nível de conhecimento da operação da Petrobras, eu não conheço, isso está fora da minha alçada de atuação, eu não sei. E eles tinham me falado já tinham, durante essa conversa, me falado do Júlio Camargo. E eu disse, olha, o Júlio Camargo, eu conheço ele, tenho relações com ele, e o Júlio tem um amplo conhecimento do funcionamento da Petrobras, como é que funciona os organogramas, como é que funciona, pois eu acho que ele pode contribuir muito mais do que eu, no sentido de estar explicando a função de cada uma dessas pessoas. E eram muitas pessoas. E assim eu fiz, se o senhor me permitir, eu posso trazer o Júlio numa próxima reunião e ele pode explicar. E eu não sei quantas reuniões depois o Júlio teve com eles, não com a minha presença. Um outro fato também importante de eu colocar aqui, Excelência, foi quando, numa dessas reuniões, houve uma colocação muito desagradável sobre o Ricardo Pessoa.
uma colocação muito dura, muito ferindo até a honra do Ricardo e tal. Eu intervi porque eu disse, olha, Ricardo eu conheço, nós fomos colegas de turma, de faculdade, trabalhamos juntos. Disse, olha, eu acho que está havendo algum equívoco. O Ricardo é um homem sério, um homem de direito, não acho correto isso que os senhores estão fazendo com ele. E ele disse, eu posso trazer o Ricardo aqui. Eu faço isso com coisa, pela relação que eu tenho com ele, que eu acho que é uma injustiça o que está sendo feito agora. Eu não sabia qual era o problema. E levei o Ricardo para uma reunião lá na casa do senador Ginhagelo. E nessa reunião, o Ricardo e o senador foram para um outro local da casa. Não sei o que trataram. Eu vi no depoimento do senador Ginha aí que eu tinha lido alguma coisa do passado, coisa que o vale, mas isso eu não tomei conhecimento. E também não sei doravante como ficou a relação de Ricardo com eles. Pelo menos não foi mais tratado comigo sobre isso. Certo. Umas questõezinhas aqui. Então a OAS pagou esses 5 milhões no final? Não, a OAS pagou 350 mil reais de doação à paróquia lá de Brasília e pagou 2 milhões e meio, sendo 1 milhão em doação ao PMDB nacional e 1 milhão e meio através de Caixa 2. Né? Isso lá em Recife? Excelência, eu não sei se foi em Recife ou João Pessoa, eu não sei nesse momento aqui, mas isso pode ser verificado e informado. Outros empresários do setor também foram ouvidos, e o senhor que acompanhou as audiências e declararam que também fizeram esses pagamentos. Por exemplo, o senhor Ricardo Pessoa afirmou que pagou 5 milhões, o Júlio Camargo cerca de 2 milhões. Era do seu conhecimento que aos outros também estavam sendo solicitadas as contribuições? Nenhum dos empresários falou comigo sobre a esse respeito. Até porque isso, no setor, a gente pode estar aliado em determinados assuntos, mas somos concorrentes em outros assuntos. Mas nessas conversas comuns, o senhor estava presente em várias? Não. Com outras empresas, não. Eu tive um contato próximo da inauguração do aeroporto de Brasília, com o empresário José Antunes, que é um dos acionistas da Engevix. Eu não tinha muita aproximação com o José Antunes, liguei para ele, eu que solicitei o encontro, eu estava no Terminal 2 de Brasília, e ele estava no terminal que ia ser inaugurado, se não me falha a memória, 24 ou 48 horas depois. O tema que eu fui tratar com ele era, naquela época, o governo federal queria excluir de futuras licitações de concessões aeroportuárias as empresas que tinham ganho concorrências anteriores. A OAS fazia parte de um consórcio, junto com a Invepar, com uma empresa sul-africana, e a própria Infraero foi ganhadora do aeroporto de Guarulhos. O grupo da Engevix, junto com uma empresa... Sim, mas e daí o que aconteceu? Conversamos sobre isso, ele me disse que não tinha interesse em futuro, que já tinham 2 concessões e estava já dentro da estratégia de negócio dele. Então não tinha interesse, não ia entrar nessa briga para que a gente adquirisse esse direito de participar. No final dessa conversa, ele me perguntou como estava, se eu estava preocupado com o assunto da CPI da Petrobras. Eu disse a ele, claro, eu estou muito preocupado e, inclusive, não deleguei a ninguém da organização tratar desse tema. Esse tema está sendo tratado por mim pessoalmente. Eu tenho participado diretamente e acompanhado, tenho um detalhamento de tudo isso e estou muito preocupado. Ele me disse, olha, nós também estamos muito preocupados. Você está tratando com quem desse tema? Eu disse, olha, eu estou tratando com o presidente da CPI e com o vice-presidente da CPI. Então ele me relatou nesse dia, disse, não, eu estou tratando esse tema com o senador Delcídio Amaral. A conversa foi exatamente essa, eu me despedi, porque ele estava num processo de inauguração, né? Com ele, mais com nenhum outro. Mas, por exemplo, quando foi solicitado o senhor Júlio Camargo esses valores, o senhor não estava presente? Não, também? Na conversa sobre dinheiro, não. Isso quando o senhor se propôs levar o Ricardo Pessoa, o senhor já não tinha conhecimento que a ele ia ser solicitado esse dinheiro? Essa contribuição? Não é que eu tivesse conhecimento, Excelência, mas era óbvio da maneira como eles estavam.
falando do Ricardo, eu não sabia que eles podiam fazer o que fizeram comigo. Tem aqui um telefone celular 11 98 14 91 952. Esse deve ser É o seu meu. número? É o meu número. 98 14 91 952. Era? Isso. 1952, exatamente. Tem umas mensagens aqui que estão no Formação 50, 2016, no evento 1, arquivo Alt 35, no processo 501, 22, 98, 77. Uma mensagem de 14 de maio de 2014, no qual o senhor encaminha ao senhor Dilson o preciso atender uma doação. Paróquia São Pedro, valor 350 mil. Essa doação que o senhor mencionou? Exatamente. Por que colocar o centro de custo obra da Reneste? A OAS trabalha com um sistema de alocação de recursos em centro de custos. Uhum. A quantidade de negócios que nós rodávamos anualmente girava em torno de 120 a 150 negócios independentes. Ninguém na empresa é autorizado a fazer nada que não diga a quem debitar. Uhum. Como isso era CPMI da Petrobras, era uma despesa. Nós não temos despesa que não tem alocação. Certo. Uma maneira de alocar e Reneste por causa da CPMI. E o senhor também faz referência ao projeto alcoólico. Por quê? Era um nome que a gente dava ao senador Jim Argelo. A gente quem... Eu. Senhor Leomário, o senhor? E transmitindo isso para o Dilson, ele conhecia essa... Eu devo ter falado com ele, né? Seguramente não conhecia. Uhum. Mas ele sabia que esses pagamentos eram para o senhor Jim Argelo? Eu não passei para ninguém da organização a origem desses pagamentos, né? O destino, claro. A causa do A pagamento? causa do pagamento, não. O senhor não informou que esse pagamento Não. era para o Jim Argelo? Não, até porque isso não era uma prática na empresa. O Dilson é o diretor administrativo. Nós temos uma norma na empresa que qualquer doação, para evitar que esses cento e tantos negócios, cada um fique dando uma doação e a gente perdeu o controle. Então, nenhuma doação é feita sem um controle. Ele não tem alçada de decisão, mas sim de controle, questões fiscais e tal. Mas ele, recebendo essa mensagem, ele não fez nenhum questionamento ao senhor? Por que colocar uma doação em custo e por que o projeto alcoólico? Não, até porque não é a alçada dele fazer esse tipo de questionamento. Nessa mesma lista de mensagens tem uma que de 14 de 5 de 2014 também. O Dilson vai lhe pedir um apoio. Você ainda continua tomando gin? Qual alegoria marca? Braço. Não sei se o senhor quiser dar uma olhadinha na mensagem. Essa mensagem foi para o Roberto Zardi. É o mesmo tema. E o que o senhor contou para o Roberto Zardi a esse respeito? Exatamente. Eu pedi a Roberto, como ele mora em Brasília, que ele disse, olha, eu fui instado a dar uma doação para uma paróquia. Eu queria, Roberto, que você pedisse alguém para dar uma olhada, né? Para a gente não estar entrando em alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Mas por que usar essa linguagem cifrada? Dilson vai lhe pedir um apoio. Qual apoio que o Dilson pediu, Roberto Zardi? Dilson, porque eu tinha pedido ao Dilson para providenciar a doação. Uhum. Então, o Roberto Zardi, o apoio aqui para mandar para entregar no local, a quem procurar, alguma coisa desse sentido. E por que essa linguagem cifrada? Você ainda continua tomando gin? A referência aqui era o Sr. Jim Argelo. Sim, com certeza. E o que o senhor queria dizer com isso? Você ainda continua tomando gin? Eu acho. Tem relacionamento com o Sr. Jim Argelo? Ele esteve comigo no almoço lá com o senador Jim. Mas para esse contato, ele iria fazer algum contato com o Sr. Jim Argelo? Para informar que teria sido feito, ou estava encaminhado, ele deve ter feito algum contato com o senador. A meu pedido. Aí ele responde ao senhor, tomei naquele dia e gosto. O dia deve ter sido esse almoço.
E daí é mencionado AA na outra mensagem, provavelmente alcoólico aqui? Provavelmente. Depois tem uma outra mensagem que o senhor indaga ao senhor Dilson: já foi feito o depósito da igreja? Dele, Dr. Léo, ainda não. Conversei pessoalmente com o Alberto Zardi ontem. Ele vai procurar o padre pessoalmente. Isso aí. Por que precisava procurar o padre para tratar desse assunto? Não tinha os valores já e o conta da igreja para fazer Acho o que é depósito? um cuidado deles, está certo, de saber como, recibo, deve ser essas coisas, entendeu, Excelência? Acredito eu que para não fazer uma doação tinha que ter o contato para ver como é que fazia esse depósito, aonde, como, os dados da pessoa jurídica, da instituição, né? Tem uma outra mensagem aqui também, 14 de 5 de 2014. O senhor manda para o Roberto Zardi: me passa os membros da mista. Ele, ok, vou ver. Enviei por e-mail. O que era isso? Os membros que faziam parte da comissão parlamentar mista. E por que o senhor tinha interesse nesse? Era comum, muito comum em CPIs que envolviam uma empresa ou algum negócio nosso, a gente saber como era o perfil dos integrantes da CPI. Se bem que nessa CPI eu fui proibido de entrar em contato com qualquer desses parlamentares. O senador Gin e o senador Vital do Rego disseram: não procurem, não peçam ao seu pessoal para procurar ninguém. Depois tem uma mensagem que o senhor teria mandado para o senhor Otávio Azevedo em 10 de 6 de 2014. Está tudo nos autos, o senhor deve ter visto já, mas se quiser eu posso ler e mostrar novamente. Aqui. Não, eu tenho certeza. O senhor fala lá, 10 de 6 de 2014, podemos falar com o alcoólico na quinta também? Daí ele, não entendi. Aí o senhor responde: já falamos, é o G. Daí ele, ok. É o Gin Argela aqui? Sim. E por que esse contato foi quando, naquela narrativa que o senhor fez? Isso já é o problema que eu tinha acontecido comigo, com o senador Gin e com o senador Vital, aquele Entendeu? problema. O senhor não tinha honrado o compromisso? Isso, mas depois eu tenho uma mensagem, inclusive, mais contundente sobre isso, porque o Otávio acho que não entendeu direito. Depois, seguindo aí que ainda na nossa ordem cronológica, em 24 de 6 de 2014, o senhor manda para o Ricardo Pessoa: já falei com o Márcio, falta Sérgio, abraço. Do que o senhor está falando aqui? Deve ser outro tema, porque Márcio, eu não... Não era o Márcio Faria do Odebrecht? Pode até ser, mas Márcio Faria não participou desse almoço que teve na casa do Gin. Quem estava lá era o Cláudio Melo. Porque continuando aqui na conversa, né, que o senhor está trocando aqui com o Ricardo Pessoa, me parece, aí o que tem? Márcio, ok, não sei, falei com ele entendeu. Daí o senhor coloca aqui: Márcio ou quem ele determinar precisam procurar o alcoólico urgente. Estão numa pressão impressionante. Você falou com o Sérgio? Abraço. Aí ele responde: ainda não falei com o Sérgio. Márcio me disse que já enviou o amigo para conversar. É com o alcoólico? Sim, são amigos o alcoólico e o melancia. Daí... ok, o clima não está nada bom. Posso lhe mostrar aqui, para o senhor dar uma olhadinha, se quiser revivar sua memória? Essas mensagens do meio. Esse Márcio aqui, a referência é o G, né? O alcoólico sim. É o G. Alguma coisa que ele deve ter me falado, poxa, vocês não estão levando a sério, alguma coisa desse tipo. O Sérgio, eu, francamente, não sei quem é. Não sei. E o Márcio, quem seria? Esse Márcio deve ser o Márcio Faria, que era da relação de Ricardo, não minha relação. Mas eles pediram o senador, ou eles pediram que o senhor falasse com os outros empresários? Porque não, já falei não. Com Márcio fala Sérgio. Não. O senador não me pediu. E foi iniciativa do senhor, então? Eu acredito que tenha ouvido alguma conversa, né, que estava havendo algum problema desse tipo, só que a Odebrecht era a nossa sócia na Renest, então se tinha um problema com eles, ia nos atingir também. Sim, mas o senhor chegou aí atrás dele? Não. Eu não tinha um relacionamento com o Márcio Faria. Conhecia ele, mas não tinha relacionamento. Mas e por que essas mensagens, então?
Eu avisei a Ricardo, porque nós estávamos juntos também num consórcio na Repar, né? Uhum. Odebrecht, OAS e UTC. Ah, sim, interrompe.